esteja orando comigo por essa palavra que nós estaremos compartilhando em nome de Jesus. Estou muito feliz de estar aqui, né? Não só por essa festa, mas eu estava afastado dos cultos devido a uma cirurgia que eu fiz na vista, mas glória a Deus que hoje eu estou junto com vocês aqui participando dessa grande festa, amém? E vamos orar em nome de Jesus, aleluia. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa noite que o Senhor tem nos proporcionado, uma noite, ó Deus, de alegria, uma noite de festa, e uma noite também, Senhor, de reflexão, sobre qual o impacto a nossa vida, ó Deus, tem gerado no mundo em que nós fazemos parte. Eu te agradeço, Deus, pela vida de cada líder de grupo de vida, por cada, ó Deus, dedicação doada ao teu reino, nas casas, ó Deus. Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada anfitrião, que abre as portas do seu lar para receber a tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, este trabalho. Toma, Senhor Jesus Cristo, a nossa vida em tuas mãos. Vem, Espírito Santo, conduzir, ó Deus, a nossa vida, para que verdadeiramente, ó Deus, a tua igreja possa impactar este bairro com a tua palavra, com a tua unção e com o teu poder. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo o que tem sido feito até aqui. E oramos agora, Senhor, pela ministração da tua palavra. Que a tua palavra venha impactar os nossos corações nessa noite. Que o teu Espírito, Senhor, venha falar conosco e que nós possamos entender, ó Deus, aquilo que o Espírito quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Assim, Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra que eu quero compartilhar com a igreja do Senhor nesta noite tem como tema das ruínas à restauração, a força do voluntariado. Das ruínas à restauração, a força do voluntariado. Primeiramente, eu queria, junto com a igreja do Senhor, refletir um pouco sobre o voluntariado. O que seria o voluntariado? Voluntariado, irmãos, é todas as vezes que nós enxergamos um projeto, nós acreditamos nesse projeto, e então nós dedicamos o nosso tempo, a nossa vida, para que esse projeto possa prosperar e crescer. Hoje, nós estamos aqui em uma festa com os grupos de vida. Nós estamos celebrando o Senhor por os novos líderes, novas casas que estão abrindo. E, de repentemente, você não faz parte ainda de um grupo de vida. Então, eu peço a você, seja um voluntariado. Olhe para esse projeto, acredite nesse projeto, dedique-se nesse projeto e veja o seu crescimento, impactando vidas, salvando vidas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, o voluntariado é isso, é você ver um projeto, acreditar e fazer parte para que ele possa impactar outras vidas para a honra e glória do nosso Deus. E talvez você que está junto conosco, seja membro da igreja ou visitando a nossa igreja, nunca pisou em um grupo de vida em crescimento. Então eu peço você, visite um grupo, compre essa ideia, seja um voluntariado dentro de um grupo de vida em crescimento e deixe Deus te usar de uma forma poderosa. E sabe, irmãos, quando nós falamos sobre voluntariado, nós vemos na palavra de Deus o grande impacto que o voluntariado tem na vida da igreja, que tem na vida do povo de Deus. Vamos voltar um pouco lá no Antigo Testamento e pensar lá na construção do tabernáculo. Quando o tabernáculo foi construído, nós sabemos e conhecemos a palavra, quando o povo sai do Egito, o povo sai liberto da escravidão, o povo ele vai caminhar pelo deserto em busca da terra prometida.
E no meio daquele percurso, Deus pede que Moisés construa um tabernáculo. Um tabernáculo, mas com especificações, com detalhes, com diversos requisitos que deveriam ser observados. Moisés, então, junto com o voluntariado daquele povo, com a dedicação daquele povo, eles conseguem com êxito construir o tabernáculo, aonde a presença de Deus se manifestava no meio daquele povo. Então a gente vai ver que o voluntariado daquele povo, a doação daquele povo, construiu o tabernáculo aonde Deus ali habitava, ao lado do seu povo, ao lado dos seus filhos. Também podemos dar um exemplo, irmãos, dos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Lendo os evangelhos, nós vamos ver que esses discípulos, de uma forma voluntária, eles fizeram parte de um projeto que iria impactar o mundo. O projeto da Igreja de Cristo, o projeto da mensagem da cruz, o projeto da salvação e da redenção em Cristo Jesus. 12 homens que se colocaram como voluntários foram usados de uma forma poderosa. E o Evangelho alcançou nações, alcançou vidas, alcançou a nossa vida, a nossa família, porque lá atrás tivemos homens que foram voluntários ao serviço do reino dos céus. Quando a gente pega a história do apóstolo Paulo, um homem que também pagou um preço, nós vamos ver que na trajetória do apóstolo Paulo, ele tinha um carinho especial pela igreja que estava na cidade de Filipe. Porque aquela igreja, os filipenses, era um povo que trabalhava de uma forma voluntária em prol do reino e ajudava o apóstolo Paulo com recursos financeiros. De uma forma voluntária, aquela igreja sustentou as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele dizia que aquela igreja era a sua coroa de glória. Porque ela, através do voluntariado, através da oferta, patrocinava a obra missionária do apóstolo Paulo. Então eu poderia, irmãos, dar aqui diversos exemplos de grandes obras, de grandes feitos que foram feitos através do voluntariado. Nenhum desses líderes que aqui estavam recebem um salário. Nenhum desses líderes que aqui estão recebem ajuda da igreja, seja financeira, seja material, mas eles são voluntários em um projeto eterno, um projeto de justiça, um projeto de redenção, um projeto que vai impactar vidas, famílias, que é o projeto da cruz de Cristo, o Evangelho, o projeto da igreja. E eu tenho certeza, irmãos, se nós vestirmos essa camisa do voluntariado à obra de Deus, se nós vestirmos essa camisa de estar presente nos grupos de vida e fazer desse projeto um meio de alcançar a nossa vizinhança, a nossa família, Jardim Catarina será impactado. Jardim Catarina será impactado. Então, irmãos, quando a gente fala sobre o voluntariado, a gente consegue entender, através da palavra do Senhor, a força que esse voluntariado tem. Eu dei aqui exemplos para vocês, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Mas quando a gente fala do voluntariado, que reconstrói, que edifica, tem um texto bíblico, um livro da palavra de Deus, que fala muito bem sobre isso, que é o livro de Neemias. Inclusive é o tema do nosso ano aqui na igreja, 2025, o ano de Neemias. Então eu queria, junto com a igreja, refletir sobre o poder do voluntariado no livro de Neemias. Nós entendemos que o livro de Neemias retrata a história de uma cidade destruída,
Já falamos isso aqui durante esse ano diversas vezes. Uma cidade que estava destruída por mais de 100 anos. Mas Neemias, através do voluntariado, Neemias edificou os muros daquela cidade e fez uma grande obra na vida daquele povo. Então, o que nós precisamos saber? Como os voluntários devem agir na casa de Deus. E aí a gente vai ler aqui alguns trechos da palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Neemias, fazendo um favor. Em nome de Jesus. Livro de Neemias, capítulo 4, versículo 6. Então eu digo aqui que o voluntariado, primeiro ele deve ser feito com ânimo. Você viu o ânimo dessas pessoas? Você viu a felicidade nesses olhos? Você viu a alegria em servir a Deus? Então todo voluntariado é feito com ânimo. Você imagine se os líderes chegassem aqui, cabeça baixa, entristecido, chorando. Será que você se sentiria motivado a entrar com a sua vida, com o seu tempo nesse projeto? Com certeza que não. Mas é através da motivação, do ânimo, que nós somos tocados a investir o nosso tempo, a nossa vida no voluntariado na casa de Deus. Então, ele é feito com ânimo. Neemias 4:6, fazendo um favor, diz assim: assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então todo projeto, irmãos, de voluntariado que nós fazemos na casa de Deus, nós precisamos de ânimo. Quando nós nos empenhamos em um projeto particular, na nossa casa, na nossa família, nós precisamos de ânimo. Precisamos de ânimo para que esse projeto possa prosperar. Então eu deixo aqui uma palavra para os líderes de grupo de vida. As dificuldades surgem dentro do ministério. Os empecilhos surgem dentro do ministério. Vai haver dias que vocês farão uma reunião do grupo de vida e não irá aparecer ninguém. Mas é nesse momento que você precisa ter ânimo e não desistir. Eu fui líder de grupo de vida por diversos anos. Na minha casa tinha um grupo de vida em crescimento. E muitas das vezes, quando o tempo estava um pouco frio, aparecia um ou dois irmãos de um conjunto de 20, e às vezes a gente fica entristecido, porque o povo não tem o mesmo ânimo que nós possuímos. Mas aí a palavra de Deus nos ensina que é nessa hora que nós precisamos ter ânimo, ter ânimo. Então o voluntariado é feito com ânimo. Quem está animado aí diz amém. Amém. Diz um glória a Deus. Glória a Deus. Quem está disposto a ver a glória de Deus alcançar os seus familiares, diga amém. Amém. Quem está disposto a ver a glória de Deus alcançar a sua vizinhança através de um grupo de vida, diga amém. Amém. Glória a Deus que você está animado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o voluntariado, irmãos, ele precisa de ânimo, e no tópico 2, ele começa com uma decisão pessoal diante de Deus. O voluntariado começa com uma decisão pessoal diante de Deus. Lê então comigo aí Neemias 2, versículo 17, fazendo um favor.
2:17. O voluntariado começa com a decisão pessoal diante de Deus. Diz assim, Neemias 2:17: então eu lhe disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos dessa vergonha. E aí, no 18, diz o seguinte: e lhe declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então eles disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer essa boa obra. Então no versículo 18 a gente vê aqui, que quando Neemias chega e fala ao povo sobre a necessidade de reconstrução, como Deus agiu na vida dele, como Deus usou o rei, o povo declara, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Ou seja, o voluntariado, irmãos, começa através de uma decisão do homem com Deus. Aqui nesse texto, eles decidiram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Esses líderes que foram apresentados aqui hoje para a igreja, irmãos, todos eles tiveram uma decisão diante de Deus de se envolver nessa obra. Ninguém aqui está forçado, ninguém no reino de Deus é obrigado a nada. Mas, porém, se você consegue ver nesse trabalho o agir de Deus, o fluir de Deus, a atuação do Espírito Santo, eu convido você a se envolver no voluntariado dos grupos de vida em crescimento. Mas isso é você e o Senhor. Muitas das vezes, quando eu vou na multiplicação de um grupo de vida em crescimento, eu falo para o líder, e as falas são falas pesadas, são falas que jogam nas mãos desses homens, dessas mulheres, responsabilidade. E digo, você dará contas, não ao pastor, não à liderança da Igreja Nova Vida, não à coordenação, mas você dará contas ao Senhor, o Deus eterno. Tem certeza que você quer se envolver nessa obra? E eles, pensativos, dizem sim, eu tenho certeza. Então é assim que começa o voluntariado, com a decisão pessoal. O Coutinho, a Helenise, que estarão assumindo grupos de vida, foi uma decisão deles com o Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai honrá-los em nome de Jesus. O voluntariado exige unidade, organização e sintonia. Unidade, organização e sintonia. Vamos ler aí, fazendo um favor, Neemias 4:20. O que diz a palavra do Senhor? O voluntariado exige unidade, organização e sintonia. Neemias 4:20 diz o seguinte: no lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali se reúnem em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhamos na obra, e metade empunha as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também, neste mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tiravam as roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com a arma à sua direita. Então o voluntariado, ele exige unidade,
organização e sintonia. Diante da ameaça que estava acontecendo nesse contexto bíblico, nós lemos aqui que o povo trabalhava em sintonia. Quando o inimigo atacar de um lado e a trombeta tocar, nós partiremos e daremos reforço que aquele lado precisa. Quando assim for feita do outro lado, nós partiremos e daremos o reforço que aquele lado, que aquele grupo precisa. Então, a obra de Deus, o voluntariado é feito dessa forma: unidade, organização e sintonia. Não adianta você falar, eu quero ser um voluntariado, eu quero me envolver na obra do Senhor, eu quero somar para o reino de Deus, se você não tiver organização, se você não tiver sintonia e se você não quiser trabalhar em unidade. De nada vai servir a doação do seu tempo. Então nós precisamos ser um grupo em unidade, organizados em sintonia. Você viu que coisa linda a sintonia desses grupos? Aqui proferindo seus gritos de guerra, sintonia. Então Neemias organizou as famílias lado a lado. Cada grupo tinha sua função, mas todos estavam unidos em um só propósito. Aqui, cada grupo tem uma característica diferente. Nós temos aqui o grupo dos nossos idosos, terceira idade ativa. Nós temos o grupo dos adolescentes. Se você for ver, irmãos, existe uma característica completamente diferente nesses dois grupos, em termos de idade, em termos de cultura, certo? Beleza, mas nós estamos aqui com um único só propósito. Isso chama o quê? Sintonia, unidade, organização. E qual é o nosso propósito? São vidas que precisam ser amparadas, são vidas que precisam ser cuidadas, tratadas. Na sexta-feira, nós estávamos em uma reunião pastoral e nós estávamos ali em algum momento revendo vídeos antigos da igreja e vimos o primeiro batismo que foi realizado na Rua 5, com aquele bastério de plástico. Foi um dia até que faltou luz na igreja. E depois desse vídeo nós vimos outro e vimos ali uma das primeiras apresentações do ministério Águias de Cristo. E o que nós vimos ali? Muitos irmãos, que partiram para o Senhor, que descansam em Deus, que estão ao lado do Senhor. Mas esses irmãos tiveram um encontro aonde? Dentro de um grupo de vida em crescimento. Então esse é o alvo, esse é o propósito, ganhar vidas, edificar vidas. Então é para isso que nós nos voluntariamos para o reino de Deus, para ver o milagre da salvação alcançar corações. E mais um tópico para a gente encerrar aqui. O voluntariado, irmãos, ele tem um resultado. O resultado do voluntariado é a restauração e a vitória. Leia comigo aí, Neemias 6,15, fazendo um favor. Então você acha que nós nos empenhamos em uma obra e seremos envergonhados? Claro que não, porque Deus vai nos honrar, Deus vai trazer restauração, Deus vai trazer vitória. E nesse contexto de Neemias, olha como Deus honrou o voluntariado desse povo. Diz aqui, Neemias 6,15, a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Eleu, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito do seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Então, amigos, meus irmãos em Cristo, o resultado do voluntariado
é a restauração e vitória. Essas pessoas que aqui estão se dedicando, se entregando à obra de Deus, ao chamado para pastorear vidas em pequenos grupos, eles verão a vitória, eles verão vidas sendo restauradas, eles verão edificação de famílias, porque isso é promessa de Deus na vida de todo aquele que se coloca disponível na mão do Senhor. Então, nesse contexto de Neemias, o que ficou destruído por mais de 140 anos, foi reconstruído em 52 dias, por conta do voluntariado ativo desse grupo. Esse é o poder da fé, irmãos, associado ao serviço voluntário, associado à manifestação do poder de Deus e o agir de Deus. Então Neemias reconstruiu Jerusalém, irmãos, junto com voluntários. A restauração foi fruto de uma comunhão, da organização, da disposição voluntária de um povo que amava a Deus. Quando a igreja entende esse poder e se une, os muros caídos são erguidos, famílias são restauradas, ministérios são fortalecidos e a glória de Deus volta a brilhar. Esse é o poder do voluntariado. Quando nós lemos o livro de Neemias, nós conseguimos entender o poder de Deus se manifestando na vida do seu povo, quando ele diz: eis-me aqui. Esse bairro precisa ser reconstruído, vidas precisam ser reconstruídas, famílias precisam ser reconstruídas, e Deus quer nos usar como canal para abençoar famílias, vizinhos, e isso vai acontecer quando nós entendermos o poder do voluntariado nas mãos de Deus. Então eu faço um apelo nesta noite para você, igreja do Senhor. Compre essa visão. Os grupos de vida que vinham funcionando de 15 em 15 dias, depois da semana de oração que nós teremos, que será organizada pelos grupos de vida, vai passar a funcionar toda semana. Compre essa ideia, compre essa visão, frequente um grupo de vida em crescimento, deixe Deus transformar você, deixe Deus te usar de forma poderosa, e você verá o quanto é precioso a vida daquele que diz: eis-me aqui, Senhor. Esse é o poder do voluntariado. Vidas salvas, vidas edificadas, restauradas para a glória de Deus. Nós temos visto ultimamente o grande desafio. Pessoas não querem se envolver na obra de Deus. Quando nós fazemos cursos, nós chamamos a igreja ao voluntariado, muitas pessoas não querem se envolver nesse projeto. Temos dificuldade no setor de acolhimento para receber os nossos irmãos, dificuldade em anfitriões para receber os grupos de vida, dificuldade no quadro de obreiros, na escola dominical. Você pode dizer amém? Amém? Foi baixo, amém? Amém. Você está desesperada? Diz amém? Não. Mas temos necessidade, irmãos. E a igreja precisa entender isso, irmãos. Que o reino é edificado quando eu digo: eis-me aqui, Senhor. Quantos podem dizer: eis-me aqui, Senhor? Então eu creio que Deus irá salvar muitas vidas, através das nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé, igreja, em nome de Jesus. Gostaria de chamar os músicos, nós estaremos orando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou chamar aqui o Gustavo e a Juliana também, fazendo um favor, que nós estaremos orando, agradecendo a Deus por esse culto, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Você está feliz, amém? Amém? Vamos ver se você lembra do grito ainda. Multiplicação é uma ordem do Senhor e nós vamos cumprir com amor. Vamos falar de novo? Multiplicação é uma ordem do Senhor. Nós vamos cumprir com amor. Amém, glória a Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Aleluias. Santo Deus, amado Pai, grandes obras, grandes feitos, estão registrados, ó Deus, na Tua palavra, que foram realizados através de um homem e de uma mulher, que se colocou disponível em Tuas mãos. Hoje, Senhor, nós estamos aqui, na festa da multiplicação, orando, ó Deus, pelos líderes de grupo de vida, pela sua igreja, e clamando, Senhor, para que a igreja, Senhor Jesus Cristo, entenda a importância desse trabalho na edificação do reino de Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, vai tocando, ó Deus, em cada coração aqui presente, para que nós possamos entender o vento que o Espírito Santo tem tentado nos conduzir. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa, Senhor, esse trabalho dos grupos de vida em crescimento. Venha, Senhor Jesus Cristo, de uma forma poderosa e sobrenatural, manifestando a Tua glória em cada reunião, Deus. E que cada, Senhor, homem e mulher, que tem se colocado disponíveis, ó Deus, como voluntário em Tuas mãos, possa ser um canal da manifestação do Teu poder entre os homens, entre a nossa família, entre os nossos vizinhos, entre amigos de trabalho, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, em nome de Jesus.